Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre Dom João VI, o rei de Portugal que veio fugindo do imperador francês Napoleão Bonaparte com destino ao Brasil, que era colônia. Conhecido como o rei que veio fugindo, Dom João tomou uma decisão inédita. Diante do avanço de Napoleão Bonaparte sobre a Europa, temendo o imperador francês, ele tomou a decisão de fugir com a sua corte para a colônia, que logo após alguns anos se tornaria uma nação, né? O Brasil. Dom João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael. Esse é o nome dele, pessoal, nome grande, né? Nasceu em 13 de maio de 1767, na cidade de Lisboa, Portugal. Era filho da rainha Dona Maria I, chamada Rainha Louca, conhecida, né, como a Rainha Louca, e do rei consorte Dom Pedro III. Como não era herdeiro direto, Dom João teve uma formação discreta marcada pela religiosidade e pela prudência. Em 1792, sua mãe foi considerada incapaz de governar. Dom João assumiu como príncipe regente de Portugal. Seu governo enfrentou um dos períodos mais difíceis da história europeia, devido às guerras napoleônicas, né? As guerras de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dominava a Europa e exigia que Portugal rompesse relações com a Inglaterra, não comprasse da Inglaterra. Portugal se recusou. Em 1807, tropas francesas marcharam para invadir o país. Dom João tomou uma decisão sem precedentes, sem pensar. Transferiu a corte portuguesa para o Brasil. Em janeiro de 1808, Dom João chegou ao Rio de Janeiro com milhares de nobres, funcionários e soldados, né? Toda a corte foi transferida para a colônia. Pela primeira vez, uma colônia se tornava sede de um império. O Brasil deixava de ser apenas colônia na prática. Sua primeira e grande medida foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso acabou, né, com o monopólio comercial de Portugal. O Brasil passou a negociar diretamente com outros países, principalmente a Inglaterra. A economia, ela cresceu e o país se integrou ao comércio mundial. Durante sua permanência no Brasil, Dom João fundou, né? Quais foram as instituições que Dom João fundou? O Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, a Academia Real Militar, né? Escola de medicina, as primeiras escolas de medicina foi na Bahia e no Rio, né? Ele fundou essas escolas de medicina e incentivou as artes, a ciência e a educação. O Rio de Janeiro se transformou em capital de um império. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Pela primeira vez, uma ex-colônia tinha o mesmo status da metrópole. Dom João VI, como rei, em 1816, com a morte da Dona Maria I, né, a Maria Louca, Dom João foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Governou em um período de grandes tensões políticas e mudanças sociais. Em 1821, pressionado por revoluções liberais, Dom João retornou a Portugal. Deixou seu filho Dom Pedro, que seria logo depois Dom Pedro I, como príncipe regente no Brasil. Antes de partir, teria dito: Pedro, se o Brasil se separar, que seja contigo. Em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Tornou-se Dom Pedro I, primeiro imperador brasileiro. Dom João VI morreu em 1826 em Lisboa, Portugal. Por muito tempo foi retratado como um rei fraco e medroso, o que na verdade não era. Dom João foi um governante prudente e estratégico, mais do que o rei que fugiu, né? Dom João VI foi o rei que transformou o Brasil, não é verdade? E abriu o caminho para a independência, né? Então, por que eu quis falar sobre Dom João VI? Porque Dom João VI foi um rei que ele trouxe a corte. E a história fala que durante ali, eles colocando as bagagens em Portugal, ali nos portos, a história diz que, os relatos diz, né, os estudos dizem que muitos livros, muitos documentos se perderam no mar. Eles foram corridos, fugindo de Napoleão Bonaparte. Mas eu estou falando sobre Dom João VI porque ele foi o responsável, né, para que o Brasil se tornasse independente.
Se não tivesse acontecido essa invasão de Napoleão a Bonaparte e a ameaça de Napoleão a invadir Portugal, Dom João VI não teria, né, pegado a sua corte, a sua família, os seus soldados e fugido para o Brasil. Quando Dom João VI chegou aqui, né, no Brasil, que era colônia, ele percebeu que ainda era muito rural, que ainda era muito atrasado economicamente e urbanamente era muito atrasado. E ele sentiu vontade de fundar, de estruturar, porque ele era acostumado com o ambiente europeu, né, com prédios, com casas, com bibliotecas, né, escolas, faculdades, e ele quis implementar o que ele estava acostumado na Europa na colônia. E a partir desse momento, eu digo que o Brasil já estava se tornando independente, porque ele não queria mais que a terra, né, que o Brasil, que era uma colônia, continuasse só sendo explorado, só sendo uma terra rural, mas que ali se tornasse também urbanizado, com saneamento básico. Ele começou a se preocupar com a estrutura da colônia. E ali também ele abriu os portos e o Brasil já não tinha mais aquele pacto colonial com Portugal, onde tudo que o Brasil ele extraía da sua terra ia direto para Portugal, né? A partir daquele momento, a colônia também começou a negociar com os outros países, não somente com Portugal. Começou a negociar, né, com a Inglaterra, começou a negociar com a Holanda, começou a negociar com outros países europeus. E ali o Brasil já foi se preparando, se formando para se tornar uma independência que aconteceu, né, definitivamente, nós sabemos, com Dom Pedro I em 1822, né? Então hoje nós conhecemos um pouquinho sobre Dom João VI, que foi, né, o rei de Portugal e que graças à história, né, facilitou para que o Brasil se tornasse independente quando Napoleão Bonaparte invadiu e eles, temendo, fugindo por medo, veio aqui e o rei Dom João VI quis estruturar essa colônia, tomando, né, se tornando uma cara de metrópolis, né, de metrópole, uma cara de uma cidade, né? No mais, né, que Deus abençoe a sua vida.